Vou te explicar agora o que é o if ternário e como você pode usar ele no seu dia a dia. Então, bora lá. Ó. Aqui, ó, eu vou ter um JavaScript maroto e uma página de HTML, CSS bem simples. O que é if ternário ali, só com texto. Mas o que eu vou me atentar mesmo é aqui no console, para te mostrar alguma informação do navegador. Eu cliquei com o botão direito aqui, né? Inspecionar elemento e vim até o console, beleza? Vamos voltar ali no nosso código e abrir aqui o código JavaScript. O que a gente vai fazer para a gente entender o if ternário? Para entender o if ternário, que é uma condição, né, que é de trabalhar com condições, primeiro a gente tem que entender o if padrão. O if padrão ele funciona da seguinte maneira: a gente tem um if, abre e fecha parênteses, abre bigode, fecha bigode, e o valor que você passa aqui dentro, se for verdadeiro, se for true, o que tiver dentro dos parênteses será executado. Então, eu vou colocar aqui, ó, entrou aqui, beleza? E vou executar esse código no navegador. Ó. Teoricamente tem que aparecer o console. Apareceu o console na felicidade. Então o entrou aqui funcionou, porque isso aqui é true. Eu até coloquei na mão, né? Se fosse falso, ele não entraria nessa condição, tá vendo? Então não entrou na condição, aí ele entra no else. Então console.log entrou no else. Então esse entrou aqui eu vou trocar para entrou no true. Entrou no true, beleza? Então entrou no true, entrou no else. Entrou no false, né? Entrou no false, entrou no true. Então, se for true, é em cima, se for false, é embaixo. Esse é o if padrão. E como que funciona o if ternário? Qual que é a diferença, né? O if ternário, a escrita dele é um pouco mais enxuta. Então, você pode fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, false, né? Eu vou colocar aqui como true primeiro. Interrogação, beleza? Você coloca o valor verdadeiro que você quer que seja impresso, executado, na verdade, né? Então, if ter, vou colocar assim, true. Então, if ternário condição true e o false vem depois dos dois pontos aqui, beleza? Então é uma pergunta, repara que é tipo uma característica de pergunta. Isso aqui é verdade? Em português, em inglês, interrogação é uma pergunta. Você está falando, isso é verdade? Se for, é isso aqui, beleza? E se não? Se não, depois dos dois pontos. Então console log, ponto, abre bigode, fecha, abre parênteses, fecha parênteses, e você coloca if ter, vírgula, false, beleza? Vamos ver se isso funciona. Aqui, se a gente pensar na condição, se é verdadeiro, tem que disparar o true, beleza? Ali no nosso console. Vamos ver se vai acontecer. Olha lá. Entrou no false, né? Que é esse aqui de cima, que é o if normal. E depois, if ternário é true. Então, entrou no true aqui, funcionou perfeitamente. Se fosse false, ali na felicidade, também já funcionou. Beleza? Jogou para o false. Mas existe uma grande diferença entre os dois. O if ternário e o if comum ali, que posso chamar assim, ele tem uma grande diferença que é a forma como ele trabalha com retorno. Você vai entender agora. Então, por exemplo, se eu quisesse retornar um valor na execução dessa parada por uma variável, eu não teria como fazer aqui dentro, assim, de uma forma simples. Eu teria que, por exemplo, criar uma variável. Imagina que eu quero retornar um valor. Console, vou criar uma constante aqui, constante não, let, perdão, e vou chamar aqui de if normal, igual a vazio, uma string vazia. E se entrar aqui dentro, eu quero passar esse if normal para false, igual a false, beleza? Eu faria desse jeito aqui, ó. Eu vou deixar assim. E aqui eu tenho o if normal igual a true. Perdão, aqui era true e aí embaixo era false, né? Eu buguei. Mil desculpas. Então, essa é a ideia. E aqui eu vou ter um console log, ó, lado de fora para imprimir o valor daquela variável que foi setado. Então, if normal. A gente tem o if normal aqui, na felicidade, vírgula, o nosso if normal. Então essa é a estrutura que nós temos, né? Vamos ver o que ele vai passar desse valor do if normal pra gente. Em lógica tem que ser false. Essa é a nossa teoria aí. Ó, if normal, false, perfeito. Então já tá como false ali pra gente, ó. Foi jogado como false. Se eu jogasse o valor true aqui dentro, poderia ser uma variável, verificando uma condição, tudo, mas a gente nem vai se atentar nisso, que foca no if ternário, ó. A gente tem a estrutura esperada. Opa! If normal como true. Então funcionou, beleza? Tá tudo funcionando. O que muda aqui, ó? Dessa forma eu quero atribuir. Então eu quero atribuir um valor ali. Eu quero atribuir até um valor, vou mudar um pouco. O if normal, eu quero atribuir o texto completo. Esse texto aqui, ó. Eu quero fazer isso aqui, ó. If normal true. Vou deixar assim. E aqui embaixo o if normal false. Vou deixar desse jeito, ó, como uma string, beleza? Como tá como true, continua da mesma forma, né? If normal, true, beleza? Agora, o que a gente ganha aqui embaixo se a gente for fazer uma outra variável que a gente vai usar essa atribuição nela para o if ternário? Primeira coisa, que a gente precisa declarar aqui em cima, olha a maravilha.
O que acontece? O if ternário, ele já retorna o valor que você está passando como condição. O que quer dizer isso na prática? Const if ter, beleza? Esse é o if ter. Esse valor que você está passando aqui, que na verdade é um console, eu vou mudar. Eu vou deixar só o texto, ó. Olha que interessante. E esse texto vai ser retornado para a variável. A mesma coisa no caso de baixo. Então toda essa condição aqui de cima, se você comparar, a gente está fazendo a mesma coisa, né? Só mudar aqui para true que a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Então se for verdadeiro, esse valor ele já vai ser retornado automaticamente para a variável que você criou como constante chamado if ternário. A mesma coisa acontece aqui, ó. Se você tem o if ternário false, se aqui for false, ele vai retornar esse valor, depois dos 2 pontos, para a variável automaticamente. Então você ganha um pouco de sintaxe, escreve um pouquinho menos, dessa maneira. E aí você tem as mesmas condições. Agora vai aparecer como false aqui, ó. Olha lá, false, if ternário false, e se eu trocar aqui para true, if ternário true, ó. Dá um refresh, if ternário true. Então a vantagem de usar if ternário, o melhor caso para você usar ele, não é para você escrever um if mais simples, mas sim para você escrever um if que quer retornar algum valor para uma variável ou para o retorno de uma função, beleza? Isso é muito comum também. Então, quando você tem duas condições e você precisa, no if ternário, passar a primeira condição e a segunda, tá? Essa é a ideia. Você não pode passar só a primeira, aqui é falar, ah, não, só quero a primeira. Aí é outra parada, chamada de curto-circuito, que resolve esse problema, beleza? Tem vídeo no canal sobre isso, inclusive. Mas essa é a estrutura. Show? Então é isso que eu queria te mostrar. Então, esse é o segredo do if ternário. Bem simples, bem feliz. Na felicidade mesmo, bem de boa. Legal? Valeu aí, brigadão, espero que tenha gostado de mais um corte aqui da Twitch e até o próximo vídeo. Falou!